Olá, meus amigos, quanta alegria nós estarmos mais uma vez juntos para darmos continuidade ao nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos. Hoje, 3 de maio de 2021. Quem faz esse trabalho da edição é a nossa querida Narumi, a mais jovem do grupo, sempre rogando que a espiritualidade amiga possa auxiliá-la nesse trabalho que ela realiza. E vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre, Deus nosso Pai, espiritualidade amiga, estamos nós mais uma vez aqui reunidos, aproveitando essa oportunidade que Jesus nos proporciona de estarmos tendo a oportunidade de estudar a obra O Livro dos Espíritos, que é uma bênção. Ter nesta encarnação o contato com a doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos faz ter um olhar diferente para a existência da Terra. Muito obrigada, Senhor, que a espiritualidade amiga, reconhecendo as nossas limitações intelectuais, as nossas fragilidades morais, que possam nos ajudar no entendimento das lições, que dentro da introdução feita pelo professor Allan Kardec, que nós possamos compreender e interpretar. Graça te damos, amor de nossa vida, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Nós estamos na introdução, no item 8º, tá? Continua o professor Allan Kardec fazendo aqui a introdução da obra O Livro dos Espíritos. Continua o professor. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori, levianamente e sem tudo ter visto, que não imprimem em seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessários. Ainda menos poderíamos dá-los a certas pessoas que, para não perderem sua reputação de homens de espírito, esse homem de espírito, de homens inteligentes, se esforçam por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de bem educados. Que se abstenham, portanto, os que entendem que os fatos não são dignos de sua atenção. Ninguém pensa em violentar-lhe a crença. Concordem, porém, em respeitar a dos outros. Então, de uma forma muito cordial, o professor Allan Kardec, ele fala que quem verdadeiramente deseja fazer alguma crítica, que pelo menos faça um estudo sequenciado, aprofundado e sério, para que você possa ter realmente recursos para refutar e não apenas se colocar na condição de crítico sem conhecer a obra. Eu sempre falo assim, e algumas pessoas se machucam muito, mas a tia diz assim, não existe ex-espírita, existe sim ex-frequentador de casa espírita. Porque o verdadeiro espírita, ele estuda seriamente essa doutrina. E quando nós estudamos essa doutrina seriamente,
uma continuidade, você vai conhecendo os fatos que são irrefutáveis. Então, como buscar uma outra religião se eu conheço o Consolador prometido? Se eu estou dentro da terceira revelação? Então, o fato da pessoa estar dentro de uma instituição espírita, ouvindo palestras, ou fazendo um curso de EGE, ou qualquer um outro curso dentro da instituição, mesmo participando de reuniões mediúnicas, mas se essa pessoa não tem uma continuidade, não leva a sério, não se dedica, ela não conheceu o Espiritismo. Exatamente, e a gente percebe muito isso, às vezes a pessoa está dentro do centro espírita e de repente a vida acontece um revés, a vida acontece algo e a pessoa se desestrutura totalmente. Por que se desestruturou? Porque ela não tem conhecimento verdadeiro da doutrina espírita. Então, frequentadores nós temos muitos. Estudiosos, aqueles que se dedicam seriamente à doutrina, não são muitos. Que separa um tempo da sua vida, da sua encarnação, para estudar seriamente. Então, continua o professor. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que ele dá. Às vezes, quantas vezes você começa uma obra e não termina? Quantas vezes você estuda um sábado e não estuda nunca mais nenhum sábado? Até porque eu digo, gente, se nós queremos a ajuda da espiritualidade, que nós tenhamos agenda. Porque os espíritos, eles não estão à nossa disposição. Então, se eu decido estudar, daí temos o Evangelho no lar. O dia realmente que nós estudamos, vamos fazer uma prece antes, como nós fazemos. Por que todas as obras a gente abre uma prece? Porque são lições extremamente intelectuais, lições muito profundas, lições grandiosas. Nós estamos lendo aqui lições de espíritos nobres. Eu não tenho capacidade de entender. Então eu preciso, através da oração, pedir a inspiração para que eu possa compreender. Quantas vezes numa leitura eu não consigo e eu oro e consigo entender? Então é indispensável a oração para nós pedirmos. Em tudo isso é seriedade. Então ninguém estuda uma obra dessa deitado na cama. Essa é uma obra que você tem que se assentar, você tem que pegar lápis, caneta, dicionário. Hoje não precisa mais de dicionário, basta o teu telefone celular, você ali pesquisa um dicionário online. Hoje é muito fácil estudar. Antes você tinha que ir para uma biblioteca, hoje nós temos tudo no aparelho celular. Tudo, você pode fazer tudo no aparelho celular. Você não precisa mais ir à biblioteca, você aciona tudo. Então hoje realmente só não aprende quem não quer. E normalmente essas pessoas que não levam a sério, que não se dedicam, que não estudam profundamente, ainda se arvoram a criticar ou a emitir opiniões errôneas. Então, o que caracteriza um estudo sério, ele diz, o professor, é a continuidade que se lhe dá. Devemos admirar-nos de não obter, com frequência, nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando as fazemos ao acaso e a queima-roupa, em meio a uma enxurrada de perguntas extravagantes. Olha o que ele faz. Devemos admirar-nos de não obter com frequência nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando as fazemos ao acaso e a queima-roupa em meio de uma enxurrada de perguntas extravagantes, né? Então, não se preparou, não se programou. Exatamente. E é aquilo, gente. Espíritos nobres se predispõem a realmente atender pessoas que realmente estão ali de boa vontade, com a sinceridade, com o desejo de aprender. Comprometimento. Porque você pode até ter, sabe, Augusto, a gente percebe que às vezes você tem um comprometimento muito grande quando aquilo te traz um retorno financeiro. Não é verdade? Então a pessoa, mas é porque tem um interesse.
Então, quando você fala em espiritismo, qual é o nosso interesse? Eu vou falar por mim, qual é o meu interesse? É íntimo, eu quero me tornar um ser humano melhor. A cada dia eu digo, gente, eu não sou daqui, eu só estou aqui. A qualquer hora eu vou voltar para minha casa, que aqui não é a minha casa. Então, cada vez isso vai ficando mais claro e os valores da gente vão mudando totalmente. Para que acumular se eu não sou daqui? Eu não vou ficar aqui, eu vou largar tudo. Então, a gente vai percebendo que o estudo vai fazer... Então, qual é o meu propósito? Qual é o meu interesse em estudar o espiritismo? Eu quero me aperfeiçoar como espírito e não como personalidade. Porque eu me aperfeiçoando como espírito, a personalidade se torna um homem melhor. Um homem, um ser hominal, tá, gente? O que você faz hoje, pensa, vai refletir no futuro. Sim. E como é que eu posso me espiritualizar, me tornar um espírito melhor? Óbvio que isso vai se refletir na minha conduta diária. Logo estaremos na condição de um homem de bem. Então esse é o propósito. Hoje o foco não é a personalidade, é a essência, que é espiritual. Então ele diz assim, além disso, acontece muitas vezes que uma questão complexa, para ser esclarecida, ela exige outras preliminares ou complementares. Então, antes de falar de um assunto bem complexo, os espíritos precisam trazer lições. Por exemplo, é muito comum as pessoas perguntarem assim, se o Evangelho segundo o Espiritismo é a principal obra, por que foi a terceira e não a primeira? Como é que nós vamos falar do Evangelho à luz da doutrina se nós não tínhamos ainda as lições preliminares? Nós não sabíamos ainda nada sobre perispírito, sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre a existência e a sobrevivência da alma. Então era necessário o livro dos espíritos, era necessário falar dessa comunicação, porque imagina como falar da transfiguração do Senhor sem o livro dos médiuns. Como falar das curas que o nosso Senhor Jesus realizou sem o livro dos espíritos? Como explicar quando Jesus diz, se a tua mão for motivo de pecado, arranca e joga fora sem o livro dos espíritos? Então era necessário todas essas informações preliminares para que pudéssemos agora, à luz da doutrina espírita, que é a terceira revelação, coordenada pelo Espírito de verdade, que é o próprio amado Mestre Jesus. E agora sim, por isso que a gente vai dizer, de que Jesus dizia? Jesus falou assim, eu sou a porta. Aí o que o Espiritismo veio dizendo? E o Espiritismo, Kardec, é a chave. Não tem como entrar nessa porta sem a chave. A chave é a doutrina espírita. Tia, o que a senhora está querendo falar com isso? Quem não tem essa chave não vai entrar? Gente, o Espiritismo é a religião do futuro? Não, tia, mas é o futuro de todas as religiões. Todas as religiões vão compreender a realidade da vida espiritual. Isso porque isso é uma regra, isso é uma lei divina. A reencarnação é uma lei divina. A comunicabilidade dos espíritos é uma lei divina. A sobrevivência, a existência e a sobrevivência da alma é uma lei divina. Isso não tem como mudar. Então chegaremos, talvez daqui a alguns milênios, a essa concepção. Todos nós somos espíritos, até porque o número de médiuns vai se tornar cada vez mais comum. Cada vez vai se tornar mais estreito o mundo físico com o mundo espiritual. Faz parte, vai fazer parte. Então, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Voltei, né? Então, mais embaixo. Além disso, acontece muitas vezes que uma questão complexa, para ser esclarecida, ela exige outras preliminares ou complementares. Foi o que nós explicamos. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela. Metódico. Tem que ter método, tá bom? Sequência. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio. Então, quantas pessoas estudam o livro dos Espíritos salteado?
Quantas pessoas realmente realizaram o trabalho, o estudo de pegar desde a introdução de O Livro dos Espíritos? A introdução é muito longa, eu vou entrar logo nas perguntas. Por que que todos nós sabemos a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos e não sabemos qual é a 1019? Por que que nós não conhecemos as divisões da própria obra de O Livro dos Espíritos, que são os 4 livros? Então a gente vai percebendo que todo mundo lê a questão número 1 e pronto. Por quê? Porque não há um método, não há um estudo metódico. Então separe um dia, separe a hora, se programe, chame os amigos espirituais para lhe ajudar. Se eles perceberem que a tua intenção é séria, você pode ter certeza que não lhe faltará assistência espiritual aí dentro da sua casa. Principalmente nessa hora do estudo. Então não se brinca de estudar o Espiritismo. Você que vai à instituição espírita, abre lá, eu sou contra, respeito, fiz o estudo apostilado. Porque não é que o estudo apostilado seja ruim. O estudo apostilado, ele serviu para dar um norte. Mas infelizmente, porque tem uma biografia excelente, mas infelizmente os então estudantes do ERD se viciaram a ler a apostila. E nós tivemos realmente uma perda enorme. Por quê? Porque as pessoas deixaram de estudar as obras básicas. Então, além do estudo ser limitado, que a pessoa só se limitou ao estudo apostilado, ela só lê a apostila dentro da sala. Aí depois, ou ela deixa dentro do carro, ou deixa dentro da sua sacolinha e só vai pegar na semana seguinte. Como é que eu posso dizer que essa pessoa é uma espírita? Partindo do princípio que o espírito de verdade, ele colocou dois novos mandamentos. Primeiro, espíritas, amai-vos. Segundo, instruir-vos. Instruir-vos. Aquele que dirige a um sábio, então é só, quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então, de novo, tia, vamos lá. Nós vamos estudar, que o professor Allan Kardec diz assim, ó, mesmo ele fazendo o Livro dos Espíritos, depois ele disse, eu vou fazer uma introdução menor, que é o Espiritismo. Então, leia o que é o Espiritismo, aí você vai mergulhar no Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos, gente, um estudo metódico, sério, sequenciado, de O Livro dos Espíritos, é mais ou menos 2 a 3 anos de estudo, dependendo de quantas vezes você faz por semana. Fazendo uma vez, a gente leva entre 3 e 3 anos e meio. Finalizando essa obra, tu já tem muita informação. Muita. Aí sim você está preparado para ler e compreender as obras de André Luiz, principalmente, que é muito científica. Os inícios, as primeiras, Nosso Lar, Os Mensageiros, é bem light, Lígia. Mas a partir dos Missionários da Luz, No Mundo Maior, Obreiros da Vida Eterna, e exatamente, evolução em 2 mundos, mecanismo da mediunidade, aí a gente vai ver que é muito complexo. Então, imagina você adentrar numa obra dessa sem ter lido o Livro dos Espíritos, sem conhecer perispírito. Então, a pessoa pode até ter uma ideia, ai que legal, existe vida, é um consolo, mas ela não vai conseguir mergulhar no estudo do Nosso Lar. Por quê? Porque falta a base. Por isso é que ele diz assim, começar pelo princípio. Então, como é que eu vou me arvorar a estudar o Livro dos Médiuns se eu não fiz o Livro dos Espíritos? Como é que eu vou refutar se eu não fiz o que é o Espiritismo? Onde ele vem explicando. Ele coloca a sequência. No Livro dos Médiuns ele coloca.
Ele percebeu essa necessidade, né? Por quê? E por que, tia, por que ele colocou no livro dos médios e não no livro dos espíritos? Aqui ele coloca a sequência. Mas ele colocou no livro dos médios por quê? Porque as pessoas que procuram o espiritismo, elas vão muito movidas pelo fenômeno. Então, quando vê livro dos médios, é isso que eu quero estudar. Pode ver, faça um curso do Evangelho. Agora abre um curso do livro dos médios. Veja a diferença de inscrição. Ninguém quer aprender evangelho, mas todo mundo quer ver o fenômeno. Só que não consegue entender que o melhor médio é aquele que mais se moraliza. E para eu me moralizar, eu tenho que conhecer o evangelho. A gente percebe Lívia no livro Há 2000 anos, que desenvolveu muito a sua vidência de ver realmente quadros espirituais, sem nunca ter feito o livro dos médios. Mas o que ela fez? Se moralizou, estudando o Evangelho. Nós vamos ver Célia, no livro 50 anos depois, que passou a ter um contato muito grande com o mundo espiritual. Resultado do quê? Estudo do Evangelho e vivência. Mas a gente se avora a querer conhecer o fenômeno. Por quê, tia? Curiosidade. Infelizmente, você está perdendo a melhor parte. Então, devemos fazer o livro dos Espíritos. O Evangelho é constante na nossa vida. Nós não devemos parar, em hipótese alguma, de estudar o Evangelho do Senhor. Por isso, o Evangelho no lar é de fundamental importância. Livro dos Espíritos. Quando eu finalizar, disse, agora eu tenho um recurso para fazer o livro dos médios. E, se possível, voltar no livro dos Espíritos, porque a primeira leitura de o livro dos Espíritos, a primeira vez, é uma adaptação à linha de raciocínio do professor Allan Kardec. Uma adaptação à linguagem dos Espíritos. Na segunda leitura, você vai começar a entrar mais no eixo. Ou seja, tia, leia sempre, estude sempre. Nossa, pela primeira vez, Alguma coisa diferente. Sempre. Imagina, 30 anos estudando o Evangelho, já praticamente quase 30 anos. E sempre é uma nova forma de enxergar, de entendimento. Aquele que dirige a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? Você está se direcionando a um sábio. Mas como ele diz aqui, dirige a um sábio ao acaso, perguntas acerca de uma ciência. Então, o que o próprio professor fazia? Ele estudava, o professor Allan Kardec ali formulava as perguntas, para quando, ao encontro com os espíritos em reunião mediúnica, ele já fazia as perguntas que já estavam formuladas. Ele não ficava na última hora fazendo perguntas, formulando perguntas, não. Então, por isso a pergunta de O Livro dos Espíritos são perguntas extremamente coerentes, inteligentes e necessárias. Poderá o próprio sábio, por maior que seja sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível, porque o sábio ele não quer só responder, ele quer que quem está perguntando entenda. Mas como é que ele pode dar uma grande resposta se a pessoa não tem base nenhuma? É por isso que, às vezes, no Livro dos Espíritos, eles vão dizer pobreza de linguagem insuficiente para se explicar. Então, quase sempre, então ele diz assim, resposta satisfatória, essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória, porque a pessoa não vai conseguir entender. Dá-se exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, com eles devemos fazer um curso, mas, como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade.
Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, sobretudo aquelas em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas sensatas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. O que sucederia numa reunião dessas a uma pergunta grave? Seria respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de galhofeiros lançássemos estas questões. Que é a alma? Que é a morte? E outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sérias, comportai-vos com seriedade na mais ampla acepção do termo e procurai preencher todas as condições requeridas. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos, ou seja, trabalha mais, e perseverantes nos vossos estudos. Olha só que chamada. Perseverantes nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Olha só que chamada o professor Allan Kardec nos traz. Então, gente, é assim, é um estudo sem pressa, mas o importante são as lições fixadas. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade, a espiritualidade amiga, que nós possamos compreender esse chamado do professor Allan Kardec, nos chamando à seriedade do estudo, à continuidade e à dedicação. Um grande abraço da tia, que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.